Graça e paz, meus amados irmãos, minhas irmãs. Sejam bem-vindos ao grupo de evangelização do Movimento Católico Discipulado de Jesus Cristo. Estamos nas meditações orantes do curso bíblico católico. Meditamos com o livro de Jó e nós meditamos hoje com a palavra de Deus em Jó, capítulo 42, versículos 1 a 6. E lembre-se, o discípulo só cresce no caminho da palavra de Deus e do Espírito Santo. Por isso, meu amado irmão e minha irmã, abra agora a sua Bíblia e vamos juntos meditar a palavra de Deus. Estamos iniciando a 7ª e última vivência da semana. Hoje nós meditamos a vivência comunitária, que é a vivência que rezamos no grupo de evangelização. Durante esta semana, meditamos com o livro de Jó. E agora nós vamos meditar com a palavra de Deus em Jó, capítulo 42, versículos 1 a 6. Iniciamos a meditação. O livro de Jó é uma ficção cheia de prosas e poesias elaboradas em cima da vida um personagem histórico que ficou na memória folclórica do povo de Israel. Este homem, Jó, era um verdadeiro servo de Deus, que enfrentou grandes provações e venceu, sustentado pela fé, pela oração e sabedoria. Jó veio para esclarecer sobre os erros da teologia da retribuição e ajudar o povo a encontrar o sentido da vida e viver com sensatez em meio às dificuldades. São nesses momentos que Satanás e os falsos amigos se aproximam para nos distanciar dos caminhos de Deus e amaldiçoá-lo. É na hora do sofrimento que mais precisamos de sabedoria e confiança em Deus. Nesses momentos críticos podemos afundar ou crescer cada vez mais. Por isso é muito importante perseverar na fé e não se desviar, porque somente Deus é o sentido e a força da nossa vida. O livro de Jó nos ajuda a entender que a doutrina da retribuição é errada. O homem não entende tudo em sua volta e nem tem o controle dos acontecimentos. Mas Deus entende o homem mais do que ele mesmo e tem o universo e a história na palma da sua mão, de modo que tudo concorre para o bem daqueles que o amam e obedecem. Influenciados pela doutrina da retribuição, diante do sofredor, muitos diziam: o que aqui se faz, aqui se paga. Ele está pagando pelo que fez de errado. Ou seja, a mentalidade comum afirmava que todo sofrimento é castigo por conta do pecado cometido e, quanto maior o sofrimento, maior foi o pecado. Diferente da teologia da retribuição, Jó encara o problema do mal, que é ontológico, físico e moral, que assola a humanidade de frente e com realismo. Assim, o livro de Jó é também uma teologia que
tematiza o problema do mal e sua relação com a existência de Deus. Trata-se de uma pergunta universal. Se Deus existe, é bom e poderoso, por que existe o mal e o sofrimento? Muitos se tornam ateus porque não conseguem conjugar a existência de Deus com a realidade do mal presente no mundo. Era este o paradoxo de Epicuro. Deus quer evitar o mal, mas não consegue. Então, não é onipotente, é capaz, mas não o quer. Então, é malvado. Deus pode e quer evitar o mal. Então, por que permite a maldade? Deus não pode e nem quer evitar o mal. Então, por que chamá-lo de Deus? Elifaz, Baldade e Sofar foram visitar o seu amigo Jó para compartilhar sua dor e o consolar. Quando o viram de longe, não reconheceram e começaram a chorar. Rasgaram a roupa e jogaram pó sobre a cabeça. Depois sentaram-se no chão ao lado dele por 7 dias e 7 noites. Vendo o enorme sofrimento de Jó, não lhes disseram nenhuma palavra. No 7º dia, em meio às dores e aos amigos, do abismo e da sua depressão, Jó gritou na presença de Deus, dizendo que seria melhor ter morrido do que ter nascido. Então, Jó capítulo 3, versículo 24 seguintes, nós escutamos a palavra de Deus. Os soluços são meus alimentos, e meus gemidos transbordam como água. O que eu mais temia aconteceu para mim, e o que mais me apavora me atingiu, e o que mais me apavorava me atingiu. Vivo sem paz, sem tranquilidade e sem descanso, em contínuo sobressalto. Os 3 amigos de Jó saem da consolação para a acusação e condenação. Os longos discursos do debate entre Jó e seus amigos refletem a mentalidade da época, abordam a doutrina da retribuição e tocam na realidade do mal, que fere a criatura humana e questiona a existência de Deus, sempre buscando o sentido da vida em meio aos gritos do pobre sofredor e o que fazer para viver além da dor e da angústia. Jó capítulo 30, versículos 9 seguintes. Pois bem, agora eu me tornei alvo de suas zombarias e tema de suas piadas. Eles me desprezam e se afastam, e até se atreve a me cuspir no rosto. Deus soltou a corda do meu arco e humilhou-me, e eles se desenfreiam contra mim. À minha direita, os canalhas se levantam, olham se estou tranquilo e me preparam o caminho da destruição. Desfazem a minha trilha e trabalham juntos para a minha ruína, e ninguém os detém. E rompem por larga brecha em avalanche como tempestade. Os terrores caem sobre mim. A minha dignidade se dissipa como vento, e a minha felicidade se desfaz como nuvem. Agora quero desafogar-me. Os dias de tristeza me oprimem. Clamo para ti, e tu não me respondes. Eu insisto, e tu não te importas comigo. Tu te transformaste em meu carrasco e me atacas com o teu braço musculoso. Tu me levantas e me fazes cavalgar o vento, sacudindo-me no furacão.
Eu sei muito bem que tu me conduzes para a morte, para o lugar onde todos os seres vivos se encontram. Quem não estende os braços quando afunda? Num desastre, quem não grita por socorro? Não chorei junto com o oprimido, não tive compaixão do indigente. Eu esperava a felicidade, mas veio a desgraça. Eu esperava a luz, mas veio a escuridão. As minhas entranhas fervem e não me acalmam. Dias de aflição me assaltam. Eu caminho no luto, longe do sol, e me levanto na assembleia para pedir auxílio. Tornei-me irmão dos chacais e companheiro dos avestruzes. Minha pele escurece e cai. Meus ossos queimaram de febre. Minha cítara acompanha o luto e minha flauta acompanha o pranto. No livro de Jó, a sabedoria é desafiada a dar uma resposta com sentido e eficácia. O sofrimento humano aumenta quando lhe falta um sentido, uma razão para o próprio sofrimento e uma esperança. Deus é bom e dele não vem o mal e nem tentação alguma. Criou o homem livre para viver com dignidade na sua presença. O mau uso da liberdade acarreta sofrimento para o próprio pecador, seus semelhantes e toda a natureza, afetando a harmonia original da criação. É por isso que existe dor e sofrimento. E muitas vezes o justo e inocente sofrem as mazelas dos pecados dos outros. Deus não conduz a história como se fosse um teatro de marionetes, porque isso traria a própria noção do amor, trairia a própria noção do amor e da liberdade com os quais Ele nos criou à sua imagem e semelhança. E a vida humana só é verdadeira no amor e na liberdade. É por isso que existe dor e sofrimento. É por isso que existe a realidade do mal. E do nosso ângulo parece que Deus está de braços cruzados, sem se importar com o nosso grito. Na verdade, Deus vê o nosso sofrimento e escuta o nosso clamor. E está em ação de uma forma que nos socorre com a sua graça no tempo certo, sem ferir a nossa liberdade e as leis da natureza, porque Ele é Deus e não entra em contradição. Sim, Deus é fiel e deixa acontecer tanto a liberdade do homem como as leis da natureza. Nem sempre o homem escolhe o correto e às vezes os fatos naturais geram tragédias. Isto não diminui em nada o amor e o poder de Deus, que poderia sempre intervir, mas não é assim que Ele age. Consentir não significa concordar. Repito, consentir não significa concordar. Por isso, para além da realidade do mal e do sofrimento, para além da liberdade humana e dos fenômenos naturais, a divina providência está em ação. Chegará o dia em que todos habitarão no novo céu e na nova terra, sem lágrima, sem dor e sem luto. E Deus será tudo em todos. É a fé que nos assegura que Deus nunca nos abandona. É esta fé o princípio da sabedoria e da sensatez de Jó. É esta fé o princípio da sabedoria e da sensatez de Jó. Sim, ele gritou, mas nunca amaldiçoou Deus e nem foi em busca de falsos deuses como Satanás queria. Jó
representa o homem em meio aos sofrimentos e incompreensões dos amigos e familiares, gritando por socorro, mas parece que Deus não escuta e não responde. Jesus também fez esta experiência na cruz quando disse: meu Deus, por que me abandonaste? É o mistério da experiência do abandono que não ficará sem resposta, pois Deus é fiel e nunca nos abandona. Ter fé é confiar em Deus, mesmo quando não o compreendemos. Mesmo quando vemos, caso contrário, não seria a fé verdadeira. Repito, ter fé é confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos. Mesmo quando o vemos, caso contrário, não seria fé verdadeira. O justo vive da fé. Como veremos, é no meio das tempestades que Deus se manifesta a Jó. A sabedoria de Jó e dos seus amigos foi desafiada diante da realidade do mal e do sofrimento. Os amigos repetiram o discurso da teologia da retribuição e erraram, de forma que, mesmo sem má intenção, saíram da consolação ao amigo para o julgamento e condenação. Para eles, Jó era hipócrita e sofria o resultado dos seus pecados ocultos. Assim, só aumentava o sofrimento de quem já estava sofrendo tanto. Jó, apesar de não amaldiçoar Deus e dar gosto a Satanás, o questionou. Foi verdadeiro. Ele sabia das suas limitações, mas também sabia da sua índole. Por isso, não entendia o motivo e o sentido da sua dor, ao ponto de, às vezes, preferir morrer do que ele estar vivo. No meio das tempestades existencial, Deus se manifestou a Jó e o questionou. Que Jó olhasse para a natureza, contemplasse o seu poder e a sua glória, e se tinha explicação para tudo o que visse, os astros, os animais, as florestas e tantas outras mais. O Criador é a resposta para o sofredor. Então vejamos, meus irmãos, a palavra de Deus em Jó capítulo 38, versículos 1 seguintes. Então Javé, do meio da tempestade, respondeu a Jó e disse: quem é esse que escurece o meu projeto com palavras sem sentido? Onde você estava quando eu colocava os fundamentos da terra? Você sabe quem fixou as dimensões da terra? Quem a mediu com a trena? Onde se encaixam suas bases? Ou quem foi que assentou sua pedra angular? Enquanto os astros da manhã aclamavam, a todos os filhos de Deus aplaudiram? Alguma vez em sua vida você deu ordens para o amanhecer ou marcou lugar para a aurora, a fim de que ela agarre as bordas da terra e dela sacuda os injustos? Por onde se vai até a casa da luz? E aonde é que vivem as trevas? Para que você as leve ao território delas e lhes ensine o caminho para casa. Você conhece as leis do céu ou determina as funções delas? Continuando, meus irmãos, nós não entendemos tudo do sofrimento e nem da natureza. Mas Deus é bom e poderoso. O Deus que nos criou e sustenta, tudo é a nossa proteção e a nossa vitória.
As tempestades são reais, mas ele está acima do vento, do mar, de Leviatã e de todo o mal. Nele podemos confiar, a ele podemos nos abandonar. Então, continuando a leitura em Jó capítulo 40, versículo 1 seguintes. Javé continuou falando a Jó e perguntou: o adversário vai querer discutir com o Todo-Poderoso? Quem critica a Deus irá responder? Então Jó respondeu a Javé: eu me sinto arrasado. O que posso replicar? Vou tapar a boca com a mão. Falei uma vez e não insistirei. Falei 2 vezes e não vou acrescentar mais nada. Em meio do sofrimento, Jó fez a experiência de Deus. Em meio ao sofrimento, Jó fez a sua experiência de Deus. O sofrimento foi uma ocasião para ele repensar o seu próprio modo de viver e amadurecer. Então aqui eu vou repetir antes de nós finalizarmos com a leitura de hoje em Jó capítulo 42, versículos 1 a 6. Então aqui eu repito para que nós possamos refletir assim como Jó também refletiu. Em meio ao sofrimento, Jó fez a sua experiência de Deus. O sofrimento foi uma ocasião para ele repensar o seu próprio modo de viver e amadurecer. E agora, meus irmãos, nós vamos para a leitura, Jó, capítulo 42, versículos 1 a 6. Então Jó respondeu a Javé: eu reconheço que tudo podes e que nenhum dos teus projetos fica sem realização. Tu disseste: quem é esse que escurece os meus projetos com palavras sem sentido? Pois bem, eu falei sem entender, de maravilhas que superam a minha compreensão. Tu disseste: escuta-me, porque vou falar, vou interrogá-lo, e você responderá: eu te conhecia só de ouvir, agora, porém, os meus olhos te veem. Por isso, eu me retrato e me arrependo. Muito bem, meus amados irmãos e minhas irmãs, que a palavra de Deus continue frutificando na sua vida. Faça a leitura de hoje, Jó capítulo 42, versículos 1 a 6. E não esqueça de deixar a sua partilha aqui nos comentários. Assim vamos nos ajudando, um irmão edificando o outro no caminho da palavra de Deus. Nós encerramos a meditação de hoje. Convido você para fazer o CCC, curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Muito obrigado, meu amado irmão e minha irmã, pela sua participação. E até a próxima meditação orante do Grupo de Evangelização do Discipulado de Jesus Cristo. Graça e paz.